Monkey D. Luffy sempre foi muito habilidoso em batalha desde o início de One Piece, mas a cada arco foi ficando cada vez mais forte, até que chegou no País do Wano e descobriu o que significa ser poderoso de verdade, ao sofrer uma derrota completa para o Yonkou Kaido. Contudo, Luffy passou por um treinamento árduo na prisão de Udon e mostrou o resultado dele na batalha de Onigashima, onde finalmente atingiu o famoso nível Yonkou e conseguiu derrotar a criatura mais forte do mundo, ao despertar o seu fruto e atingir o Gear 50, uma vitória digna de assumir uma posição alta no ranking dos personagens mais fortes de One Piece atualmente. E pensando nisso, surge a questão: quais personagens derrotariam o futuro rei dos piratas atualmente? É isso que você vai descobrir depois da intro. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e nesse vídeo vocês verão os 3 únicos personagens de One Piece que derrotariam o Luffy atualmente. Mas antes de iniciar e argumentar de fato sobre as 3 lendas que estão nesse vídeo, eu preciso deixar claro que eu tô considerando apenas personagens que estão vivos atualmente no mangá. Mas antes, se você é novo aqui no canal e é fã de One Piece, já se inscreve que a obra tá voltando para a comunidade mais saudável do YouTube para ficar. Então já garante que você apertou o botão de inscreva-se para não perder os próximos vídeos, porque esse aqui já vai começar. E para termos uma melhor noção se os personagens aqui listados poderiam vencer o Luffy ou não, primeiro precisamos sedimentar o nível atual do Capitão dos Chapéus de Palha, olhando para o que ele tem de melhor, que são o seu Gear 50 e o seu uso de Haki, ou Haki, seja como você preferir chamar. E começando pelo Gear 50, ou Gear 5, ele é a forma desperta da Akuma no Mi do Luffy, a Hito Hito no Mi, modelo Nika, que concede maior liberdade ao corpo de borracha do usuário e permite que ele tenha a capacidade de manipular e transformar seu ambiente borracha também, semelhante ao despertar de uma paramécia. E como a Hito Hito no Mi é uma Akuma no Mi do tipo Zoan, o Luffy ganha mais força, velocidade e durabilidade, contudo acima do despertar de uma Zoan comum, porque a fruta dele é uma Zoan mítica, assim como a de Kaido, por exemplo. Mas enfim, pra gente exemplificar melhor isso, ele foi capaz de superar facilmente a forma despertada do Rob Lute sem lutar a sério e conseguiu lutar de igual para igual com o Kaido e eventualmente o superando em algum momento. Outro ponto importante é comentar que os feitos físicos que o Luffy consegue usando o Gear 50 beiram quase o absurdo, como quando ele girou suas pernas rápido o suficiente para correr pelo ar e evitar cair do topo de Onigashima, uma clara referência ao Papaléguas. E as referências não param por aí, porque ele também faz outras referências a outros desenhos cartoons, como quando se transforma em uma broca de escavação, por exemplo. E isso é quase como se ele estivesse brincando de lutar com um amigo de infância, onde ele até mesmo usou Kaido, um Yonkou, para pular corda. Luffy é capaz de utilizar tanto a inflação dos membros do Gear 30 quanto a inflação muscular do Gear Force, sem a necessidade de bombear ar para o seu corpo primeiro, permitindo que ele aumente muito sua própria força. Isso permite que ele aumente o seu braço para um tamanho tão enorme que ele pode agarrar o corpo transformado de Kaido ou até mesmo dar um soco capaz de destruir toda a ilha de Onigashima. A natureza de borracha do Luffy pode ser estendida para o ambiente ao seu redor, como foi visto quando Luffy esticou uma parte do telhado de Onigashima e a usou para rebater o Boro Breath do Kaido de volta para ele. Luffy também pode afetar seus arredores, a ponto de fazer superfícies como o chão abaixo dele se transformar em borracha para amortecer golpes poderosos e até mesmo saltar e se lançar em direção ao inimigo. E como se já não fosse apelão o suficiente, o Gear 50 do Luffy também permite ele afetar seres vivos, como mostrado quando Kaido literalmente engoliu o Luffy inteiro e então passou a ter seu corpo expandido e inflado junto com o de Luffy, ou como quando ele foi capaz de aplicar o mesmo efeito em um raio 2 vezes. Além disso, suas habilidades relacionadas à borracha permitem ao Luffy a curiosa habilidade de materializar objetos do seu cabelo flamejante, como por exemplo um óculos escuros. É nesse momento que eu fico imaginando como o vilão se sente. Ele tá lá dando o seu melhor para derrotar o desgraçado e vê o Luffy lá simplesmente zoando como se não fosse nada. É simplesmente o poder mais ridículo do mundo. Mas enfim, para finalizar essa parte do Luffy, precisamos passar pelo Haki, onde ele é capaz de usar as 3 formas existentes: o Haki da observação, o Haki do armamento e o Haki do rei, e todos nas suas formas avançadas. Com o Haki da observação avançado, ele consegue ver alguns segundos no futuro. Com o Haki do armamento avançado, ele consegue fazer o fluxo do Haki fluir para o oponente e assim consegue atingi-lo de dentro para fora. E com o Haki do rei avançado, o Luffy agora consegue revestir seus golpes com a capa de Haki semelhante ao que ele faz no Haki de armamento, ao ponto de que seus socos dão dano no oponente antes mesmo do golpe fazer contato físico. E claro, na batalha ele usa tudo isso em conjunto para potencializar o poder que o fez atingir o posto de um dos personagens mais fortes de One Piece. E mesmo assim, ele não consegue ser tão forte feito o seu like, porque com ele, esse vídeo vai atingir o Haki do rei aprimorado para atingir mais fãs de One Piece, assim como você. E assim, mais pessoas entrarão para o nosso bando para chegar
chegarmos a Laugh Tale, assim como chegamos finalmente na etapa do vídeo onde iremos descobrir os 3 únicos personagens da obra de Eiichiro Oda que derrotariam o Luffy atualmente. Então, que eu vou interromper aqui rapidão para fazer esse adendo, porque depois que o vídeo já estava editado, eu li o capítulo 1085, onde tivemos uma pequena amostra do poder de Insama e dos Gorosei. E eu vou citar eles aqui como menção honrosa, porque não tem como, velho. Eles provavelmente são extremamente poderosos e One Piece tá incrível. E eu tô muito hypado para os próximos capítulos. Não sei vocês. E, eita, peraí que eu preciso voltar pro vídeo. Senão eu vou ficar falando eternamente aqui. Então continua com a lista dos personagens que derrotariam o Luffy aí, editor. Porque o último da lista talvez cause algumas discordâncias e eu quero ver muito a opinião da galera. E o primeiro é o nosso querido e odiado amigo Marshall D. Teach, mais conhecido como Barba Negra, um dos poderosos Yonkous de One Piece, aquele que quer ser o rei do mundo e que, embora exista um debate sobre quem é mais forte atualmente, ele ou o Luffy, é inegável que, independente da sua opinião, o Teach tem sim ferramentas e feitos que mostram capacidade para derrotar o capitão dos Chapéus de Palha. Afinal, sem o seu bando estar completo, ele conseguiu vencer o bando inteiro do Trafalgar Law, dominou a ilha pirata Hachinosu, foi respeitado pelo Aokiji ao ponto do ex-almirante da marinha entrar para o seu bando e também invadiu a ilha das piratas Kuja, onde teria matado a boa Hancock, se não fosse pelo Rayleigh interferir na situação. Isso sem falar no, entre aspas, pequeno detalhe de que ele possui 2 das Akuma no Mis mais poderosas de One Piece, a Logia Yami Yami no Mi, a fruta da escuridão, e a Paramécia Gura Gura no Mi, a fruta do terremoto, cujo método para ele conseguir consumir as 2 Akuma no Mis ainda é desconhecido, onde com a Yami Yami no Mi, o Yonkou consegue criar, controlar e transformar seu corpo em escuridão, mas ao contrário dos outros tipos de Logia, Barba Negra não pode se tornar intangível e qualquer dano vai doer pior do que o normal, algo que mostra uma resistência assustadora dele. Contudo, essa característica parece ser necessária para que a Yami Yami no Mi consiga ter uma das habilidades mais interessantes para uma Akuma no Mi, que é a de anular os poderes da Akuma no Mi dos outros usuários, assim como vimos ele fazer com esse, que inclusive descansa em paz. O Teach tem uma quantidade infinita de espaço dentro do seu corpo feito de escuridão. Além disso, a escuridão tem fortes propriedades de gravidade e absorção, o que permite o dono de uma das risadas mais marcantes de One Piece puxar as coisas como um buraco negro, onde nem mesmo a própria luz escapa, onde a gravidade é tão forte que pode esmagar completamente qualquer coisa em seu caminho, e uma vez que algo foi puxado, ele pode ser absorvido pela escuridão, onde ficará preso até que o próprio Teach decida liberá-lo. E claro, ainda tem a Gura Gura no Mi, que ele roubou do falecido Barba Branca. Ele concede a capacidade de gerar ondas de choques poderosas pelo ar, gerando rachaduras, que pode causar terremotos capazes de gerar tsunamis. E por último, mas não menos importante, o Teach foi mostrado possuir 2 dos 3 tipos de Haki. O Busoshoku Haki, que é o Haki do armamento, que ele usou para se defender do ataque de espada do S-Hawk, que poderia cortar a grande montanha de Amazon Lily ao meio, e o Kenboshoku Haki, que é o Haki da observação. E claro, provavelmente ele também deve ser um usuário de Haki do Rei, e também das formas aprimoradas de cada Haki. Contudo, é importante citar que ele não foi mostrado utilizando ainda, o que finaliza essa parte de um dos poderosos Yonkou de One Piece e nos leva para outro Yonkou, que é o Shanks, porque o Ruivo é sem dúvidas a opção mais incontestável da lista, e foi o primeiro nome que veio na sua cabeça quando leu o título do vídeo. Acertei, né? E não é pra menos, porque o Shanks mostrou ser o personagem mais forte de One Piece atualmente, entre os personagens que estão vivos, e deve ser a última barreira para o Luffy atingir de fato o nível do Rei dos Piratas, Goldie Roger, porque afinal, assim como o ex-capitão, o Ruivo não tem uma Akuma no Mi e tem o seu poder totalmente concentrado no seu Haki, que se mostrou poderoso o suficiente para colocar o Almirante Bucha Verde para correr de um ano mesmo a quilômetros de distância, onde mostrou aparentemente uma skin nova do Haki do Rei, que foi a capacidade de se comunicar à distância, porque o Aramaki sabia que era o Shanks que estava emanando aquele poder. Além disso, depois de toda a evolução do Eustace Kid em um ano, onde ele teve uma épica batalha com o Law para derrotar a Big Mom, uma das piratas mais poderosas do mundo, ele decidiu enfrentar o Shanks de peito aberto e tomou um hit kill, porque o Ruivo usou o golpe do seu ex-capitão Akamusari e de quebra deitou o Killer também, que tentou ajudar o Kid. Outro ponto importante também é que no filme Red vimos um pouco do real poder do Shanks, onde ele conseguiu fazer os outros 2 almirantes da marinha, o Kizaru e o Fujitora, recuarem e evitou um grande combate desnecessário, assim como fez em Marineford ao parar a Guerra dos Melhores, depois de ter defendido um golpe de magma do Akainu. Além disso, como o provável usuário mais forte de Haki atualmente em One Piece, o Shanks consegue usar a forma aprimorada do Haki do Rei para cobrir seu corpo e espada, algo que vimos ele usar em uma situação que eu já falei anteriormente aqui nesse vídeo, e foi quando ele solou o Kid e o Killer com um único golpe. E sério, quem não tá hypado pra ver o Shanks usando seu poder total, além do One Piece errado, não é possível. Mas, brincadeiras à parte, o último personagem da lista, e talvez a única polêmica dela, eu acredito que é o Sakazuki, porque geralmente se tem o senso comum de que os personagens da marinha não são tão fortes quanto os Yonkous, mas vem comigo que vai fazer sentido, porque embora eu não ache que o Sakazuki seja mais forte que o Luffy atualmente, ele possui sim ferramentas e indícios de que é
capaz de vencer o Chapéu de Palha. E uma das provas disso é que antes do time skip, ele era capaz de batalhar contra o Barba Branca durante a Guerra dos Melhores em Marineford. E embora o pirata que tinha o título de homem mais forte do mundo estivesse velho e doente, ainda assim é um feito de respeito. E devemos lembrar que atualmente se passaram 2 anos desde a guerra e ele deve estar muito mais forte do que na época. Isso sem falar que ele foi capaz de vencer o Aokiji numa batalha de 10 dias em Punk Hazard pelo posto de almirante de frota. Batalha essa que mudou permanentemente o clima da ilha e a deixou dividida em 2 partes, uma com o calor escaldante e outra com o frio sem precedentes. Além disso, o Sakazuki é um usuário de Akuma no Mi do tipo Logia, a Mago no Mi, a fruta do magma, que é conhecida por ter o maior poder ofensivo entre todas. Ele permite criar, manipular e transformar seu corpo em magma, onde ele mostrou técnicas extremamente poderosas, como por exemplo a Inugami Guren, que o permite criar uma onda de magma em forma de cabeça de cachorro e lançá-la contra o seu oponente. Ele pode usar também a Ryusei Kazan, que o permite criar vários punhos gigantes de magma e dispará-los em direção ao ar, o que faz com que o golpe caia como uma chuva de meteoros no campo de batalha. E outra técnica também é a Daifunka, onde o atual almirante de frota transforma o seu punho em magma puro e ataca o seu oponente, queimando o que estiver dentro do seu caminho, e o punho gigante pode se explodir em fragmentos de rocha ígnea, que atingem o solo como pequenos meteoros. Além disso, o Sakazuki também é capaz de usar Haki, assim como os outros 2 personagens da lista, e se mostrou capaz de usar o Haki do armamento e o Haki da observação, principalmente em Marineford, onde ele junto com a Aokiji e o Kizaru dispersam uma onda de choque de terremoto enviada pelo Barba Branca. E claro, assim como o Barba Negra, Sakazuki é um potencial usuário de Haki do Rei e das formas avançadas do Haki, porém é importante citar que ele não foi mostrado as usando ainda. E bom, esses são os 3 únicos personagens vivos de One Piece que eu vejo com possibilidades de vencer o Luffy. Ainda pensei em adicionar o Garp na lista, mas acabei optando por deixá-lo de fora e mantive apenas o Barba Negra, o Sakazuki e o Shanks. Mas claro, essa é apenas a minha opinião e você pode discordar à vontade. Inclusive, comenta quais personagens você acha que venceria o Luffy atualmente, que eu vou gostar demais de saber qual é a tua lista, porque eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou!